muitas vezes que eu permito que o Espírito de Deus tome conta da minha vida, me oriente, me conduza, me corrija. Isso é viver a comunhão espiritual do Cristo na vida de cada um de nós. Então a igreja continuou, não só nós aqui, todas as igrejas, né? Aqui em Itajubá, vamos falar de Itajubá, Sim. Os padres, Nossa Senhora das Graças, os padres lá da Sagrada Família, da São José, estão sempre celebrando todos os dias também da soledade, né? Celebrando todos os dias a soledade, até celebrando 2 ou 3 missas, se não me engano, diárias, né? Para dar essa assistência ao nosso povo. Deus e nem a igreja abandonou o nosso povo. Isso é importante. Mesmo que de maneira virtual, através dos meios das redes sociais, é a gente estar presente com o povo. Sim. Como diz o Papa Francisco, o pastor tem de ter o cheiro do rebanho. Então, através de celulares, televisão, computador, nós estamos chegando ao rebanho, pegando esse cheiro do rebanho, essa necessidade, esse até sofrimento do nosso povo pela não presença. Mas uma igreja sempre presente. Eu gosto muito, tenho refletido muito, esse tempo que nós estamos vivendo, numa comparação no Antigo Testamento, Sim. não como um castigo. Isso não, Deus não castiga ninguém. É próprio da natureza, é próprio da vida. O Covid não ataca pedra, ataca seres humanos, né? Sim. Então, é Deus castigando, não. A humanidade está precisando de um puxão de orelha muito grande, porque nós vemos que os valores morais, éticos, sociais, valor da vida, não está valendo nada. Sim. Nada, quase podemos dizer. Então, parece que tudo agora é válido, tudo pode. Né? Um liberalismo total. E não é bem assim, faltando respeito, faltando o direito à vida, a corrupção, a mentira, a injustiça, desculpa usar o termo, comendo solto, né? Sim. Então, essa pandemia, esse vírus veio nos alertar que nós não somos nada, nós somos frágeis. Não é dinheiro, não é posição que vai estar livre desse contágio. Somos pessoas frágeis, precisamos preocupar uns com os outros. Dinheiro não vale nada, como eu vi um dia desse. O que adianta os grandes países com campos de petróleo se não há consumidores, se não está tendo consumo? De que adianta o petróleo? Né? Então, diante dessa pandemia, nós queremos ser essa presença espiritual. E voltando ao paralelo lá do Antigo Testamento. Sim. O povo vagou 40 anos no deserto para reaprender a voltar para Deus e para os irmãos. Quando Deus deu a Moisés as leis para que o povo pudesse se reorganizar. E nós também estamos tendo, com esse Covid-19, um reaprender a vida, um reaprender a viver. Pais que estavam muito distantes dos filhos, obrigatoriamente tiveram de estar juntos nesse tempo de reclusão. Né? Então favoreceu esse ambiente familiar, favoreceu muitas coisas, a gente olhar para nós mesmos, o respeito que eu tenho pela vida do outro, pela saúde do outro, não é eu preocupar só com a minha, eu tenho que preocupar com o outro. É a solidariedade no nosso povo, ajudando os mais necessitados. Então nós temos que tirar o positivo de tudo isso, para a gente não ficar chorando. Ah, meu Deus, até quando esse negócio que não acaba? Uhum. Vamos viver o agora, tirando coisas boas, positivas desse tempo de pandemia, para que a gente possa, vamos falar, um mundo novo, diferente o modo do nosso viver. Né? Eu acredito que nós temos de aprender e colocar em prática, depois dessa pandemia, para a gente poder colocar em atitudes o nosso amor a Deus, o amor ao próximo, a valorização da vida. E isso tudo é positivo. Sim. E quando o povo passou do deserto, chegou na Terra Prometida. Então nós estamos avistando, não é uma luz no fundo do túnel, não. Para nós cristãos, né? Não existe luz no fundo do túnel. Existe um túnel iluminado pela luz de Deus.
Amém. Eu me coloco sob a proteção de Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da doença, da enfermidade ou até da morte, nós temos esse conforto e consolo de Deus. Amém. Nós temos o positivo disso. Tudo tem um lado positivo, né? Tudo. Tudo. É verdade. E muitas vezes, às vezes fica difícil de ver, né? Às vezes fica difícil, até mesmo surgem algumas dúvidas, até mesmo de acreditar, mas tem, né? Tudo tem um lado positivo. E levando para o lado da religião que o senhor falou, dessa renovação humana, né? Renovação das suas crenças, né? Da sua fé até mesmo, né? Bom, a gente viu, sim, eu tive uma conversa com uma psicóloga que disse assim, no início, né? O início é sempre tudo mais difícil mesmo, né? Porque a gente está se adequando a uma nova situação, seja ela qual for, né? E aí depois as coisas vão entrando no eixo. E aí uma psicóloga aqui que a gente conversou disse assim, quando a gente para, né, faz silêncio, a gente consegue ouvir dentro da gente. E nessa correria da vida que a gente estava, como o senhor bem colocou, essa correria da vida que muitas vezes a gente não tinha o tempo necessário para a família, né? Para os nossos filhos, para os nossos queridos, né? Para os nossos amigos e até mesmo para quem a gente não conhecia, mas precisava no momento, né? Então, a gente teve, e fora as nossas questões pessoais, né? Fora os nossos problemas pessoais, as nossas questões que a gente tem que resolver. Então, com essa correria que a gente estava, com essa coisa desenfreada, né, desse nosso mundo atual, a gente não tinha esse tempo e muitas vezes não queria ter esse tempo, né? A gente estava bem adormecido para certas coisas e numa correria desenfreada para chegar onde eu não sei ainda. Mas a gente estava nessa coisa. E essa pandemia, né, toda esse risco, né, essa ameaça do vírus, nos fez parar, né? Então, assim, muitas vezes coisas que a gente vai deixando para depois, né? Vou resolver isso depois, vou fazer depois, e esse depois que muitas vezes a gente sabe que não chega, né? Demora, tarda a chegar, ele chegou, né? É a hora realmente, às vezes não da forma que a gente gostaria, às vezes não, com certeza, né? Não da forma que a gente gostaria que fosse, né? Mas ele está aqui, né? Esse tempo de refletir, de parar, de se reafirmar, de consertar, né? De mudança mesmo, ele chegou. E muitas vezes a gente reclama muito, né, e quer voltar de qualquer jeito, sem estrutura para isso, até mesmo porque muitas vezes a gente não quer resolver, principalmente o que está dentro da gente, né? A gente deixa ali naquele cantinho e não quer mexer, não. Então, ela estava conversando sobre isso, achei muito sensato, né? Eu ouvi muito bem e refleti também sobre isso, né? Peço até que todos reflitam também, se ainda não tiver feito. Mas às vezes é isso, né? Às vezes é dentro da gente, a gente não quer mexer com aquilo, mas agora a gente está com tempo, agora a gente está com a família, e este é o momento. E eu acho até que levando para o lado da religião, é até mesmo uma forma mesmo do autoquestionamento, né? Muitas pessoas, por exemplo, né? Muitas pessoas, a gente tem o rito, né, de ir, por exemplo, à igreja, quem tem o rito de ir à igreja todo domingo, por exemplo, e não está podendo ir, muitas pessoas a gente sabe que ia à igreja e o seu compromisso com a religião era ir à igreja e pronto, né? Bom, eu já fiz a minha obrigação, eu fui à igreja e muitas vezes a gente não consegue viver, né, a religião. E agora, nesse momento, a gente está tendo essa oportunidade mais do que nunca de viver a religião mesmo, né? Apesar de tudo. Vamos deixar uma palavrinha em relação a isso. Opa, eu acho que ele ficou sem o nosso som aí. Ah, não está nos ouvindo.
Agora sim. Ah, tamo aí. O nosso ao vivo tem disso. É igual do programa tem o Faustão lá, é o Quem Sabe Faz ao Vivo. Mas eu estava dizendo que nessa parte da religião a gente teve que entrar em contato, mergulhar dentro da gente mesmo. Até porque, não é? Até porque a gente tem ali, muitas vezes a gente não pode naquele momento ver a missa ou estar dentro vendo a TV ou vendo dentro da internet, né? Nessas plataformas onde a missa está sendo celebrada, por exemplo. Mas é o que a gente estava falando, o templo é dentro da gente, né? Aquele momento de tirar um momento do dia, né? E fazer a sua oração ali é dentro da gente, né? Como diz a minha tia, cada um na sua. Hoje em dia é cada um na sua casa. Todo mundo, a gente tem um elo, né? Que esse elo não se quebra, mas fisicamente agora realmente é cada um na sua casa. Vamos fazer uma reflexão. Eu queria conversar depois, daqui a pouco, sobre a parte das festas que não podem acontecer e das outras comemorações, né, que aconteceram, como a procissão, por exemplo, que aconteceu de outros formatos, né? Mas antes disso, vamos fazer aí A gente tem tempo, Danilo? Só um minuto. Temos? Nós estamos com quanto tempo de programa? 10 minutos. Ah, dá pra gente conversar. Vamos então já direto. Vamos conversar já sobre isso. Sim. E aí no final a gente faz um resumo. Dá uma palavrinha, dá licença, Rodrigo. Por favor. A igreja somos nós. Como diz São Paulo, nós somos pedras vivas da construção, onde o Cristo é a cabeça. Então, o sentido da religião é unir o povo para celebrar a fé, para que todos nós, em comunidade, vivamos a fé. Que a religião não é individual, a religião é coletiva. Por isso, a necessidade também dos templos para abrigar as pessoas para celebrações. Né? Cada um sendo pedra integrante na construção do templo que é vivo, da igreja que é vida. Né? A igreja não é só templo, a construção, é a construção do povo. Né? Eu gostaria de dar uma palavrinha também. Por favor. A valorização de profissões. Esse tempo de pandemia foi uma revalorização. Eu falo em primeiro lugar, sabe de quem? Dos professores. Com certeza. Porque com essas aulas online, as mães, os pais endoideceram com os filhos diante de uma televisão, diante de um celular, para que os filhos tivessem aulas virtuais, fazendo prova, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha o barulho do vizinho. Então, sim. Olha o barulho, morar em apartamento tem disso. Né? Hoje em dia a gente se ouve de todas as formas, né? Olha só. Nós nunca tivemos tão presente. Professores, porque eu vi muito pai, muita mãe pondo a mão na cabeça, arrancando o cabelo, porque não sabia como segurar o filho para poder as aulas. Então, assim, coitado dos professores, porque eles aguentam quem é pai, né? Pois é. E aí imagina, nós como pais... Pois é. Nós como pais temos 1, 2, 3 filhos e o professor ali, imagina, com seus 30 alunos. E aí eu vou aproveitar e contar um caso rapidinho, dentro do que o senhor falou. Eu estava indo, eles mandam muita mensagem pra gente, nós como comunicadores, né, recebemos muitas mensagens, pedidos e sugestões e tudo mais. E aí, quando eu estava passando pela rua, teve uma mãe que me parou, eu estava indo embora daqui da TV, ela me parou, você falou assim, olha, você trabalha na TV Itajubá, né? Eu falei, trabalho sim. Olha aqui, faz um favor, fala com o prefeito para abrir essas escolas que nós não estamos aguentando mais.
mas ilustra muito bem. Palmatória. Já quer voltar no tempo do castigo de ajoelhar no milho. Eles já estão começando a repensar. E realmente ilustra muito bem o que o senhor falou, né? É a gente valorizar realmente esses educadores, né? Não é à toa que os nossos professores têm o nome de mestres, né? Não é à toa. Olha o barulho. Olha, o que a gente consegue entender desse barulho? A gente, por mais que esteja longe, nós nunca tivemos tão próximos. Não é? A gente agora ouve o vizinho nos ouve, a gente sabe que há vida ali naquela casa. Bom, mas vamos conversar então um pouquinho, padre, sobre isso. Isso. Tudo foi suspenso. Tudo. Tudo foi, sim. As festas paroquiais, as festas de compadroeiros, né? As procissões. Nós vimos a Semana Santa, vivemos uma Semana Santa inédita, né? Pois é. Né? Com todas as celebrações, mas sem participação presencial do nosso povo. Exato. Uma experiência, vamos falar assim, triste, mas uma experiência também saudável, que nem por isso nós deixamos de celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Né? Então, as procissões de piedade foram suspensas, né? Não? E também as festas, que nós sabemos que o que ajuda a manutenção da paróquia é o dízimo. Mas quase sempre não é suficiente para todas as atividades. Então as festas colaboram muito. Sim. Esse ano, sem as festas, né? Nós também, igreja, estamos passando por dificuldade, né? Porque o dinheiro da festa, que ajuda em toda a movimentação da igreja, a parte religiosa, a parte social, sim, a parte geral, da manutenção do templo, né? Do pessoal, pagamento de pessoal, funcionários. Então também é apertado, muito apertado. Mas, graças a Deus, o nosso povo está compreendendo e responsavelmente ajudando, colaborando com o dízimo para a manutenção da vida de fé da nossa paróquia. Mas todas as festas suspensas, né? As festas estão suspensas. As quermesses, que agora era a hora da quermesse, né? Todas. O ano passado teve uma quermesse bonita aí também no São Benedito, a TV Itajubá pôde cobrir um pouquinho. O bingo que o povo gosta. Não vai ter nem o bingo? Forte também todas essas festas, né? O nosso povo. E o bingo não vai ter? Não dá pra fazer um bingo digital aí pra gente? Não tem como. Eu tô querendo arrumar um jeito já. Então, vamos levando, como a vida de todo mundo, né? Sim, como é sim. Nós, se o povo em geral está passando, né, esse aperto, mas nem por isso a igreja deixou de ajudar os mais necessitados. Que bom, aqui que é o mais importante. Básicas na paróquia, então, dando assistência a muitas famílias. Então, isso continua, graças a Deus. Né? Amém. A procissão, ela aconteceu, teve alguma coisa, não sei se foi a procissão da Semana Santa, ela aconteceu por meio de carreata? Na Semana Santa, nada. Nada. Semana, foi só os atos litúrgicos. Ok. As litúrgicas, né? Sim. Dentro da igreja. Agora em Corpus Christi, né, que nós tivemos na festa da solenidade Corpo e Sangue de Cristo, que nós celebramos a Eucaristia, vou falar aqui da Paróquia São Benedito. Sim. Padre Eduardo, Padre Ético e eu concelebramos, e depois eu saí num carro, né, numa caminhonete, com o Santíssimo, fazendo uma procissão motorizada, só o carro do padre e o carro de som. O carro do padre não, o carro que estava o Santíssimo, né, e o carro de som na Santa Rosa. O Padre Eduardo ficou aqui na Varginha e o Padre Ed ficou no São Sebastião, Fátima. Então nós passamos por todas as ruas da paróquia
aqui da cidade, com a presença de Jesus sacramentado. Foi muito emocionante, muito mais. Tá vendo? A gente vai achando um jeitinho, né? Nós vamos dando o nosso jeitinho. Tudo se adapta, né? Tudo se adapta. Tudo se adapta, sim. Nós só não temos jeito para morte. É verdade. Vamos ver se jeito ainda. Com essa serenidade a gente consegue, né? Padre, Sim. vamos deixar o calendário aí das missas, se há terços, vamos conversar sobre isso e já deixar o calendário aí para quem quiser acompanhar. Eu posso dizer da minha atuação. Sim, na paróquia São Benedito, né? Paróquia São Benedito eu não tenho aqui, mas o padre Eduardo e o padre Ed têm celebrado sempre ao sábado e domingo, às 19 horas ou 19h30. O padre Ed tem feito um momento às 19 horas na casa dele. Agora eu falo por mim. Então, ao vivo, então eu tenho um momento mariano ao meio-dia, com a bênção da água, a bênção do alimento, e às 17 horas a celebração da missa. Então, da minha parte é isso, né? Então, terços virtuais não estamos tendo aqui na paróquia, não. Certo? Certo. Então, o senhor faz o terço mariano ao meio-dia, não é isso? Não. Momento mariano. Ao meio-dia. Momento mariano. Certo. Ao meio-dia. Ao meio-dia. E às 17 horas, a celebração da missa, aqui no meu apartamento. Né? Então, daqui a pouco tem uma... Tá? Vai acontecer um momento mariano. Sim, ao meio-dia. Vamos liberar aqui o padre para ele conseguir. Se deixar aqui, nós vamos. Se deixar aqui, nós... Ficou sem o nosso som de novo. Voltou. Porque se deixar aqui, padre, nós vamos. A conversa aqui é boa, é necessária. Tá sendo tão gostoso ouvir uma palavra, né? Eu tenho certeza que para as pessoas que estão nos assistindo também, né? A gente sempre espera ouvir uma palavra de amor, de carinho, né? De proximidade. Então tá sendo muito importante, né? Muito importante esses momentos, né? E até de calma, né? A gente vendo, por exemplo, um líder religioso, né? Calmo como o senhor está, né? Pedindo consciência nessa parte de saúde, da parte da vigilância sanitária, das nossas regras, né? Que a gente sabe que é necessário, pedindo entendimento, né? Das igrejas, por exemplo, ainda estarem fechadas, nos explicando os motivos, né? Então, eu acho muito importante, eu queria falar com um líder religioso para que a gente pudesse conversar sobre isso, né? Porque a gente ouve no dia a dia tantas pessoas, né, preocupadas, né, em abrir. Nossa, a gente tem que abrir, não pode ficar fechado, e tem que voltar, e tudo está voltando. Por que a igreja não volta, né? Então é muito bom essa conversa para que a gente possa esclarecer, né, com essa serenidade que o senhor está fazendo. A gente tem que manter o equilíbrio, a serenidade, a tranquilidade, mesmo em tempo de tempestade. Principalmente, eu acho até, né? Dos apóstolos na barca com Jesus e o vento e o mar agitado. E eles gritam: Senhor, socorre-nos, socorrei-nos. E Jesus levanta e ordena, o vento e o mar se acalmam. Assim, nós vivendo nessa pandemia, a igreja é a barca, né? Então, o mundo revolto com essa doença, com a pandemia. Nós temos a serenidade, a confiança, fazendo a nossa parte. Sim. De que nós não estamos abandonados. Nós temos um Deus que é presente, um Deus que é parceiro, que é companheiro de caminhada, um Deus que é presença na nossa vida. E a igreja quer ser também essa presença de Jesus junto dos fiéis, junto das comunidades, né? É assim que a gente espera
E não adianta ficar escabelando, gritando Sim. e berrando, né? E com tranquilidade. Só uma coisinha. Fique à vontade. O isolamento não é fácil. Não, Não é a fácil, gente sabe né? que não. Tem as atividades, porque senão, como diz, né? Cabeça vazia, oficina do capeta. Né? Sim. Tá bom. Até tem uma historinha que eu escutei. Vou dar. Olha, foi no psicólogo, no psiquiatra, psicólogo, né? Olha, doutor, olha, eu estou dando tchau para passarinho, cumprimentando o aeroporto, né? Estou falando com as paredes. Sim. Dentro de casa, eu estou falando com as paredes. Aí o profissional, psiquiatra, psicólogo, diz: não, meu filho, fica sossegado. Olha que quando as paredes começaram a responder, aí você volta. Então, por enquanto, tá tudo certo. Por enquanto, falando com as paredes, não tem problema. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Que delícia, padre. Que conversa boa, esclarecedora, serena. Muito obrigado. Ó o barulho. Ó o vizinho existindo. O avião. É isso mesmo. A gente tá. É pra mostrar que tá todo mundo aí, né? Por mais que a gente não tá vendo o rostinho, né? Das pessoas, mas todo mundo tá aí. Nós estamos aqui. Bom, padre, queria te agradecer muito, viu, por ter aceito esse convite hoje. E eu até já estendo o convite para que quando for voltar, né? Eu acho que é em agosto, né? Que o senhor falou? Quando for voltar aí, né? A reabrir a igreja, se o senhor quiser voltar para poder conversar um pouquinho sobre essa reabertura, muito bem-vindo, viu? Ah, bom, agradeço também. Foi muito bom também conversar com vocês através deste meio importante de comunicação que é a TV Itapá, né? Obrigada. Que bom, né? Agradeço o convite, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, padre. Terminar dando uma bênção, Por né? favor. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E permaneça. Até mais e tchau para vocês. Muito obrigado. Amém. Agora o senhor, padre. Sim? O senhor só esqueceu de fazer o que a minha mãe sempre espera e eu também já acostumei, que é aquele seu tchauzinho assim, ó, devagarinho, assim, que o senhor dá. Faltou hoje, hein? Amanhã e tchau. Ah! Tchau, padre. Muito obrigada, viu? Pois é, essa foi a nossa conversa com o padre Luiz César Moraes, da paróquia São Benedito daqui de Itajubá, trazendo uma conversa esclarecedora, clara, falando sobre religiosidade e também o funcionamento da Igreja Católica, né? Levando um pouco de calma, de serenidade, de paz para todos os web espectadores, independente da religião, tá, gente? Independente da religião, ou se, ao menos, né, até tem essa religião, né? Esse momento é realmente dessas características que a gente colocou, né? De amor, de paz, de cuidar do outro, de respeito, independente de religião. Certo? Essa foi a nossa conversa de hoje. Amanhã eu espero você no nosso Itajubá Entrevistas mais uma vez. Até lá! TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.